Capítulo 4 Festejando como se não houvesse amanhã. O bar não ficava muito longe do aeroporto, porém levou mais tempo do que Joe imaginava. Ainda mais com aqueles idiotas aproveitando cada minuto do espaço confinado imposto pelo apertado carro de Joe para azucrinar a cabeça do motorista. Os quatro estavam empilhados naquele Escort ano 96, laranja, com vidros embaçados pela falta de ar-condicionado. O veículo, que tinha parte da suspensão clamando por uma revisão, balançava mais que usualmente. Os inconsequentes passageiros pulavam e gritavam durante toda a viagem. Joe só rezava para enxergar aquele letreiro azul com inscrições em vermelho que separava o local do bar ao restante do bairro, totalmente escuro por conta da tempestade. Inúmeros apagões tomaram conta de Porto Azul naquela noite calamitosa. Mas não seria aquilo que impediria a gangue da garrafa de farrear. Aquela chuvinha, eufemismo empregado pelos rapazes para identificar o verdadeiro dilúvio que acometia a cidade, não seria párea para os quatro durões. Enfim os rapazes conseguem encontrar o estabelecimento. Os gritos em comemoração eram ouvidos aos quatro cantos, parecia a final de Copa do Mundo. Em termos relativos, aquela reunião carregava tanta importância quanto o principal evento do torneio de seleções. Afinal, o torneio que reúne seleções de diversos países ao redor do mundo ocorre a cada 4 anos e aquela reunião tinha demorado cerca de 10 para acontecer. Joe adverte sobre a reputação do bairro, sugerindo que os amigos deixem seus pertences como relógios, telefones e documentos no carro. Trouxessem somente o indispensável para dentro do bar. Isto, claro, não assustou os valentões. Ao contrário, só serviu para motivar Billy que, ouvindo a ponderação do morador da cidade, automaticamente, trancou os pulsos e cerrou os dentes, como uma espécie de cão raivoso. Foi uma reação espontânea do sofrido Yando, mas nem por isso deixou de ser estranha. O resto do grupo sorriu, aquele era o Billy que eles conheciam. Antes de entrar, Jean passou à frente da tropa, abrindo as mãos em sinal de contenção, as encostando nos peitos de Ada e Billy, informa. Por tudo que consideram nesta vida, não arrumem confusão hoje, rapazes. Quem diria o esquentadinho Jean pedindo calma? Realmente, o mundo está mudado. Provoca Ada. Não se preocupe, Jean. Hoje é dia de comemorar. Vamos manter nossas mãos onde todos possam ver. Billy esclarece de forma bastante sarcástica. Caras, isto é sério. Não estamos mais em buraco negro. Não conhecemos ninguém desta região. Se algo der errado, estamos ferrados e por nossa própria conta. Avisa Joe. Enquanto Joe e Jean carregavam um semblante de preocupação pela expectativa que o evento gerava, Ada estava tranquilo, pois tudo o que queria era aproveitar a chance de relembrar com seus chapas seus áureos tempos de faculdade. O único com o olhar fixo era Billy, disposto a reeditar suas caçadas nos tempos de juventude. Apesar das inúmeras recomendações da dupla Joe e Jean. Para a sorte deles, o Big Kahuna era um dos poucos estabelecimentos da região alimentado por geradores. Portanto, mesmo que a força da região fosse afetada, a celebração estaria garantida, ao menos até a autonomia do equipamento acabar. Era o lugar certo para a ocasião certa, talvez somente a hora não fosse tão perfeita assim. O BK, como era chamado pelos frequentadores assíduos, era um misto de pub inglês com discoteca. A iluminação era reduzida intencionalmente, em frente ao balcão de bebidas, onde um barman servia drinks e abria as garrafas de cerveja de modo nada convencional às vezes no dente, outras apertando a garrafa contra o olho e a torcendo, após encaixá-la na pálpebra. Deveria ter algum truque ali. Dezenas de bancos ficavam dispostos, de modo que os clientes pudessem conversar, enquanto observavam a pista de dança ou uma das televisões espalhadas estrategicamente, exibindo, na maior parte do tempo, esportes americanos. Lá também era possível comer alguns lanches inspirados na culinária americana, o que implicava em muito óleo e também muito sabor. O melhor deles, a batata incrementada, que nada mais era do que batata frita com pedaços de bacon e 2 tipos de queijo. Do outro lado do balcão, atravessando a pista de dança, ficavam algumas mesas com luminárias independentes no centro. Era um espaço mais reservado, geralmente ocupados por antigos frequentadores que, agora, vinham acompanhados de suas esposas para reviver a nostalgia.
Muitos destes casais se formaram no próprio BK e acabaram tomando o bar como local especial. A esta altura, os amigos beberrões também já deveriam estar familiarizados com o ambiente. Para esquentar, resolveram se acomodar nos bancos espalhados no balcão, encantados com a figura que os servia. Garrafa após garrafa, a cerveja ia consumindo o pouco da sanidade que os quatro ainda mantinham. As manifestações entre eles ficavam, cada vez mais, extravagantes e espalhafatosas. Em algumas delas, ficava difícil não esbarrar em alguém de fora da gangue. Até aí, nada demais, pois Joe se encarregava de contornar a situação, pedindo desculpas imediatamente. Porém, cansado de cuidar dos três encrenqueiros, analisando a zona de conflito que estavam inseridos naquele ambiente, o complacente Joe sugere que se desloquem para o outro lado, ocupando uma das mesas que acabou de ser desocupada. Mas, para isto, a gangue precisava cruzar a pista de dança, bastante movimentada naquela noite. Parecia que todo mundo gostava de beber em noites apocalípticas como aquela. Após muitas contestações, principalmente de Billy, a gangue seguiu por sua cruzada, sendo guiada pelo integrante mais sóbrio naquele momento, Joe. No entanto, pelo volume de pessoas empilhadas nos metros quadrados mais disputados do local, mesmo com toda a destreza do pastor de cabelos vermelhos, que guiava seu rebanho de ovelhas negras embriagado, alguns empurrões e solavancos foram inevitáveis, a maioria deles relevada pelos demais, que estavam ali para desfrutar de uma noite agradável e mexer o esqueleto. Mas não para um tipo mal encarado que, infelizmente, disputava o mesmo ambiente que a gangue. Então, como dois predadores que se cruzam na selva, percebendo a presença um do outro bem antes das inocentes presas, Billy já tinha visto o encrenqueiro, e o desafiando com seu semblante amarrado e olhos bem abertos, uma expressão típica de quem está convidando o oponente para um duelo. O resultado disto, somado ao fato de que os irmãos Young eram conhecidos por sua coragem e não pela beleza, era uma visão nada prazerosa. Voltando ao tablado que servia de pista de dança, o clima que estava ameno logo se tornou ríspido, ao menos para os dois brigões que, ao invés de utilizarem a efervescência dos hormônios para conquistar alguma garota, resolveram passar o resto da noite se olhando. Se ninguém intervisse em tempo hábil, a próxima cena, porém, não seria exatamente um beijo clássico, digno de cinema. A sequência seguinte desta novela se tornaria bem mais sangrenta. Mas para a sorte de todos e felicidade geral da nação, Ada agiu, se colocando no meio dos bufantes desafetos. Ei, Billy, vai com calma. Não viemos aqui para isto. Calma nada, Ada. Esta torre estúpida quer acabar com nossa festa. Desafia Billy, comparando o grandalhão ao objeto inanimado. Espera um pouco, o grandalhão faz uma pausa. Billy. Ada. Eu já ouvi estes nomes, mas faz tanto tempo que não me lembro direito. O Brutamontes desfaz a posição de ataque em virtude da confusão causada pelos nomes que ouvirá. Como assim? Você conhece a gente, seu maldito. Desafia Jean, inflamando, sem querer, novamente os brigões. Pessoal, vocês não estão reconhecendo este cara. É o Rod, o brigão dos tempos de faculdade. Revela Joe, reconhecendo a cara feia do rapaz. É isto. Vocês são a gangue da garrafa. É bom ver essas fuças depois de tanto tempo. Festeja Rod, abandonado a forma ríspida como tinha iniciado o contato com o grupo. Ei, Rod. Quanto tempo, meu chapa. Você nos pegou direitinho com aquela história da droga, hein? Seu miserável. Lembra, Ada, aplicando um golpe, envolvendo a careca do desgraçado. Uma espécie de abraço-chave inglesa. Vocês ainda lembram disso? Espero que não tenha ficado nenhum ressentimento. Certo, rapazes. Desconversa. Todos ficaram em silêncio e se olharam, como se esperassem algum representante da gangue se pronunciar para, a depender da declaração, apoiar ou vaiar. Como todas as vezes em que não sabiam o que falar, o sociável Ada se torna voluntário para quebrar o gelo. Não, cara, isto já é passado. Vamos, sente-se com a gente. Venha tomar uma cerveja com nossa gangue. Imediatamente, Joe, que havia perdido as esperanças de alcançar a tão desejada mesa do canto, puxa o, ainda bravo, Billy, a reboque, o outro gêmeo Young.
Ada se encarregou de trazer Rod e acomodá-lo em um banco acolchoado padrão americano, destes que ficam fixo em torno da mesa, o colocando entre ele e Joe. Ali seria a melhor forma de neutralizá-lo, caso a situação voltasse a ficar preta. Então, assim ficaram dispostos os bebuns, da esquerda para a direita, Ada, Rod, Joe, Jean e Billy. Todos juntos formando um U naquela mesa do BK. O último não conseguia esconder sua insatisfação, nem fazia questão disso, pelo fato de ter um intruso quebrando o laço fraterno, instituído muito tempo antes daquela noite caótica. Mesmo assim, não parou de beber com o grupo, sua raiva era grande, mas a sede era maior. Grande também era a disfarçatez de Rod, jurando por tudo que lhe representava valor na vida, que não havia sido ele quem chamou a polícia na festa em que a gangue foi enquadrada pelos ratos. Segundo o rapaz, assim que entregou o pacote à Ada, saiu para fumar parte do produto reservado antes da transação, e se deparou com a viatura da polícia, munida com seus giroscópios incandescentes. Ainda comemora com alívio o fato de ter esperado para acender o cigarro proibido lá fora, caso contrário também estaria em cana. Como não poderia deixar de ser, ao ouvir aquele perjúrio os ilustres advogados naquele momento, se autoproclamaram juízes e acusaram o depoente de mentiroso, os quatro estampam um semblante de desconfiança. Se não Rod quem denunciou, quem mais o faria? Pensou Joe. A bem da verdade, a desconfiança não havia contaminado toda a gangue, pois Adam tinha mais com o que se preocupar naquela noite. O episódio já estava enterrado, virou passado juntamente com sua mudança para a capital. Apesar do clima da mesa não ser um dos melhores, os 5 rapazes continuavam a fazer uso descontrolado do álcool, e não demorou muito para evoluírem para algo mais pesado. Começaram com cerveja, mas o líquido era muito fraco para quem queria esquecer das diferenças do passado. Seguiram para os destilados e, como sempre ocorre, aquele era um caminho sem volta. Ao avançar da noite, depois de inúmeras rodadas e brindes os moleques já tinham brindado a saúde da mãe de Joe, ao reencontro, a Adelaide, ao pai de Ada, até ao barman que fazia graça com os drinks e, a cada homenageado, uma nova desculpa para beber. Rod decidiu que aquele seria o momento perfeito para apresentar a seus novos velhos amigos seu atual empreendimento. O bagunceiro da turma de direito, um ano mais nova em relação à da gangue, não conseguirá se formar, pois além de não ter atingido o índice de proficiência necessário para a conclusão do curso, acabou sendo jubilado da universidade, logo depois da formatura da turma de Joe, acusado de tentar molestar uma das alunas do curso. Até hoje, ele jura, como jurou não ter denunciado Ada, que não forçou nada, a garota que deu a entender que estava afim, na hora crucial, desistiu. Desde então, a vida do rapaz tinha emendado em uma série de desventuras, obrigando segundo o autoconvencimento do próprio a enveredar pelos caminhos tortuosos da vida. Aproveitando seus contatos com todos os meliantes vendedores de narcóticos da região na época de faculdade, Rod acabou, quase que organicamente, colega de profissão destes criminosos. Seu produto principal era anfetamina, mas também carregava consigo alguns remédios tarja preta. Quem manda é o freguês, ele costumava dizer. Tirou de um dos bolsos de seu colete jeans, um saquinho plástico transparente com algumas pílulas, reservou 5 e estendeu a mão em direção ao centro da mesa. Como é, chapas? Vocês encaram ou vão amarelar? Eu estou fora, nos metemos uma vez com esta merda e todos aqui sabem do resultado. Recusa Joe. Ah, sardento. O que é isto? Aquilo aconteceu há tanto tempo que nem me lembro mais. Além disso, éramos jovens e estúpidos o suficiente para ignorar os riscos. Insiste Ada, enquanto o vendedor de doces permanece com a oferta. Que se dane. Eu estou dentro. Esta noite já ficou muito careta para o meu gosto, talvez isto possa servir como uma injeção de ânimo para nós. Declara Billy. Então, todos os olhares se voltam para Jean. Ele era o único que ainda não tinha se pronunciado naquela espécie de conselho. O irmão Ian dá de ombros. Para ele tanto fazia usar aquilo ou não. Se todos o fizessem, ele também faria. Então, apenas Joe ficou sendo contrário ao uso, mas ele também não queria ser o estraga-prazer da noite. Pensou consigo, o que pode acontecer de pior? É só uma vez, quando iria encontrar meus amigos novamente.
Infelizmente, o ruivo não demoraria para descobrir, o destino se encarregaria de responder a cada dúvida levantada, sem deixar nenhuma pendência. Como mencionado em um ditado popular, a ignorância é uma bênção. A máxima se aplica perfeitamente ao caso, pois seria muito mais interessante para o filho de Dona Denise recusar a oferta e seguir sem provar do artefato químico. Mas, ao invés disto, firmou a ideia de que seria melhor se arrepender por ter feito, do que se culpar por, mais uma vez, ter ficado na vontade. Sem saber que aquele seria o pior momento para mudar de estratégia, seguiu seus companheiros de mesa e sucumbiu à tentação. Os 5 ingeriram os comprimidos, utilizando-se de uma dose de uísque para facilitar o processo. Até então, pensaram estar usando algo somente para deixá-los ligados durante o resto da noite. Placebo ou não, o fato é que o efeito foi quase instantâneo. Permanecer sentados era uma tarefa impossível, os rapazes vibravam da forma mais intensa que se pode imaginar. Quem estava no BK na ocasião foi agraciado pela visão dos 5 beberrões fazendo todo tipo de algazarra, desde dançar em grupo, abraçados e rodopiando toda a pista de dança, a arrumar confusão com outros bebuns. Até o comedido Joe, naquela noite, sorria e gritava por todo o estabelecimento, estava irreconhecível. Parecia estar fora de si, será que somente parecia? A discoteca que emitia luzes e produzia um barulho ensurdecedor afetava a sanidade de qualquer indivíduo que se arriscasse a entrar no ambiente, somado aos efeitos da droga e do álcool. Seria realmente surpreendente se alguém conseguisse resistir por tanto tempo como a gangue, e seu mais novo integrante, Rod, tentava fazer. O resultado não foi outro, total ausência de memória e lucidez. Onde havia luz, agora era escuridão elevada à máxima potência. Fim de linha para os companheiros de garrafa, e de comprimidos. Infelizmente, seria literalmente o fim para um deles. Neste ponto, acredita-se ser relevante lembrar, o destino sempre cobra seu preço. As forças do universo não iriam convergir desta maneira para que o resultado fosse somente uma ressaca dos diabos no dia seguinte. A dor seria maior e, para alguns do grupo, irreversível. Noite sai, entra o dia. O ambiente havia mudado e o cenário agora era um porão velho, bastante empoeirado. Por ser ainda muito cedo, ainda estava parcialmente iluminado, deixando aquela penumbra que combinava perfeitamente com o lugar, formando a atmosfera ideal para um filme de terror. O cheiro impregnado de algo que foi estocado há muito tempo com um tempero de umidade tomava conta. O chão, revestido por pedaços de madeiras bem antigos, alguns não tão bem preenchidos, repleto de manchas que denunciavam o quão velho era o lugar e o tanto de histórias que teriam passado por ali. Porém havia uma nova mancha no piso, o pavimento ganhará um novo pigmento, o vermelho vivo de sangue, bastando seguir seu rastro para identificar a origem. Embora não fosse necessário percorrer grande trajeto, pois o produtor do fluido estava a poucos metros de alcance, estirado sem esboçar nenhum movimento. A mina vermelha vinha da parte superior, mais especificamente os ombros e a cabeça do moribundo. Como em um filme antigo de vampiro, o pescoço do infeliz era o responsável por tanto sangue. Só que desta vez, os 2 pequenos orifícios formados pelas presas do chupador de sangue foram substituídos por uma laceração profunda que cobria quase toda a extensão da garganta. A cena era realmente muito feia. Do lado do corpo, a metade de cima da garrafa que possivelmente foi a ferramenta utilizada para aquele trabalho macabro, pois o mesmo sangue que duelava território com o mofo no chão, também se fazia presente no utensílio de vidro que, originalmente foi produzido para armazenar e distribuir líquidos, mas naquela noite teria sua utilidade desviada para o exercício cruel do crime. Através da garrafa, um pouco mais afastado, estava Joe, totalmente inconsciente, exibia uma atadura improvisada com um pedaço de pano em sua mão esquerda. Também havia sangue naquela bandagem provisória. Depois de Joe, também em estágio de sono profundo, uma espécie de coma induzido pela quantidade de bebida consumida no BK, estavam Jean, Ada e Billy. A partir desta contagem, é possível deduzir que o desfalecido era, na verdade, Rod. Uma ironia do protagonista dos últimos eventos, o destino. O responsável por turbinar a noite da gangue, com um combustível de tal potência que nocauteou a consciência de seus usuários, fazendo com que eles eliminassem todas as travas tais como inibição, introspecção, pudor, tolerância,
e passassem a agir como verdadeiros ogros dignos dos contos medievais, foi também o maior prejudicado. Apesar dele já não estar mais disponível para contabilizar os danos, seus amigos de noitado fizeram. E o resultado foi o pior possível. Como quem desperta de um estado de transe profundo, agora sem a hipnose causada pela droga, Jean esboça sinal de vida, menos uma baixa, o baixinho de cabelo invocado esfrega os olhos, como se não acreditasse na imagem, mesmo que seu amigo de face, o nariz, denunciasse o cheiro podre do local. O irmão de Billy demora para se levantar, talvez estivesse realizando uma conferência mental para certificar-se de que todos os seus membros sobreviveram à noite anterior, tamanho era o estado de degradação do indivíduo. Sua cabeça certamente havia perdido a batalha, a dor da ressaca estava insuportável. Isto simplesmente pelo fato de Jean tentar levantar-se. Imagina quando o gêmeo Ian concluir sua varredura territorial e descobrir que um dos guerreiros de copo foi abatido. A tendência é de que a dor piorasse e realmente iria. A primeira imagem que Jean conseguiu montar, após recuperar a capacidade focal da visão, foi de uma escada de madeira, assim como aquele chão fedido, destinada a uma porta. A única do cômodo. Depois de situar-se, era hora de checar os corpos. Do seu lado esquerdo, Joe, de lado direito, Billy e Ada, e à sua frente, o corpo estirado. Por pouco, Jean não foi atingido pelo líquido vermelho que refletia as restes de sol daquela manhã, agora escaldante. A tempestade havia parado definitivamente, o ambiente confinado, que contava com janelas bloqueadas por tijolos assimetricamente assentados, deixando brechas para a irradiação do astro-rei no ambiente, produzia uma atmosfera estafante. Sem a circulação de ar, pois a porta também estava fechada, a temperatura era de fazer inveja ao deserto do Saara. Naquele momento, Jean percebera a cilada em que haviam se metido. Não sabia explicar como chegará ali, muito menos quem era o proprietário do local. Tudo o que ele sabia era que estava com seus parceiros de gangue, vivos, graças às forças do universo, e que aquele vendedor de remédio vencido desgraçado tinha dado cabo de sua vida. O motivo? Ele não fazia a menor ideia, mas ao menos tentaria descobrir, iniciando, para tanto, a sessão do despertar matinal mais abrupta possível. Acordem, seus miseráveis. Desta vez, a gente se ferrou mesmo. Gritou. Ouvindo todo aquele barulho, como se algo estivesse pegando fogo, principalmente pela temperatura, Joe descola suas costas do chão e abre os olhos repentinamente. Cala a boca, nanico. Isto lá é hora de acordar alguém. Volta a dormir, baixinho. Retruca. Dormir merda nenhuma, sardento. Veja onde você está. Abra bem seus olhos e veja este monte de merda onde estamos atolados, seu maldito. Esbraveja, Jean. Neste momento, Joe percebe que o assunto é sério e sente um arrepio, como ocorre quando pressentimos que algo de ruim está para acontecer. No caso de Joe, a reação pode ser confundida também pela chuchada oriunda de sua mão esquerda, avisando ao restante do corpo sobre a ferida profunda no membro. O que? Como consegui este corte na mão, Jean? Esta droga está doendo para cacete. Mas não consigo me lembrar de nada da noite passada, você lembra? A mesma coisa para mim, Joe. Tudo o que consigo ver, do momento em que chegamos no BK até esta dor de cabeça miserável, é uma imensa tela preta. Blackout total. Responde, Jean. Vamos acordar os outros, eles devem saber. Recomenda, Joe. Ei, você viu o que aconteceu com Rod? Acho difícil ele continuar vendendo drogas agora. Principalmente com este rasgo no pescoço. Ironizou, Jean, despejando todo o seu humor negro característico acompanhado de uma gargalhada. Será que ele se matou? Bom, acho difícil ele arrumar tanto sangue frio para desenhar esta linha torta na garganta. Completa. E se foi alguém que o matou e nos trancou aqui para apodrecer na cadeia por algo que nós fizemos? Argumenta o irmão de Billy. Jean não acreditava na cena. Pela segunda vez, Rod estava envolvido em algo que poderia lhe custar sua liberdade. Parecia um karma que o perseguia, algum tipo de maldição envolvendo a interação entre a gangue e o referido delinquente, que já não faria mal a ninguém, tendo em vista sua atual condição.
Neste momento, Joe se levanta e confere se a porta, avistada por Jean, estava aberta. Tinha convicção de que a suspeita do amigo não tinha fundamento, mas se surpreendeu ao ter recebido uma negativa ao seu comando, pois quando girou a maçaneta, a porta permanecia fechada. Como sendo um seletor cruel de liberdade, decidindo que o então imaginário assassino pudesse escapar e os 4 inocentes da gangue fossem obrigados a assumir a culpa, aquele pedaço de madeira velha era o que determinava a sorte do grupo. Para eles, seria escaparem ilesos ou apodrecerem na prisão. Se a teoria de Jean se confirmasse, não demoraria muito para que o verdadeiro malfeitor realizasse uma denúncia anônima, outra, relatando o terrível crime cometido por 4 assassinos distraídos, que adormeceram após ceifar a vida do indivíduo. Era questão de tempo até os ratos chegarem, anunciando o fim. Ao menos, de suas vidas como advogados. A chance de prosperar numa carreira como defensor da lei, recebendo uma condenação bem no início dela, seria praticamente nula. Joe analisou que os outros da gangue também precisavam saber que estavam fadados ao insucesso. Então, logo se distanciou da porta, recebendo a companhia de Jean, sacolejaram os 2 corpos adormecidos. Acordem, só vocês mesmo para dormirem enquanto o mundo pega fogo. Nós estamos ferrados, acordem. Reclama, Joe, enquanto se encarrega de levantar Ada, o segurando pela gola da camisa. O que diabos está acontecendo? Qual o motivo de todo este desespero? Calma, Joe, você parecer estar transtornado. Demonstra algum sinal de vida, Ada. Calma, nada. O desgraçado do Rod achou de morrer justamente enquanto estamos trancados nesta pocilga. Complementa Joe. Que merda é essa? Desperta o último sonolento do grupo. Você não percebe, Billy. Olhe em sua volta, veja na armadilha que caímos. O maldito do Rod amou para a gente, de novo. Nos drogou e nos enfiou nesta merda de lugar. Ainda por cima, fez o favor de morrer. Esbraveja, Jean. Como assim? Rod está morto. Foi nossa culpa ou ele se matou? Alguém lembra o que fizemos ontem? Questiona, Ada. Questões jogadas ao vento. Com exceção do fato de que Rod havia morrido, nenhum dos assustados tinha estas respostas. Havia ali, naquele instante, só agonia por não saber se um deles tinha cometido tamanha atrocidade. Logo, Jean, o investigador informal de plantão local, lançou sua incrível teoria. Outra pessoa fizera aquilo e fugiu para colocar a culpa neles. De fato, o traficante de anfetaminas não era, nem de longe, um modelo a ser seguido pela sociedade. Mesmo na época da faculdade, já havia colecionado muito desafetos e, levando em consideração seu novo ramo de negócio, não seria difícil imaginar que a lista tivesse aumentado. Este era um ponto que jogava a favor da gangue, mas era o único. O mais relevante, entretanto, jogava contra, eles estavam presos na cena do crime. E o que é pior, com a vítima junto? Qual investigador de polícia ignoraria este fato? Era barbada, caso encerrado. Mais um crime solucionado pela eficiente polícia. A gangue tinha conhecimento dos trâmites policiais, já tendo inclusive passado por eles, na fatídica noite de festa na República. Todos sabiam que o interesse da polícia de investigar a real história de um crime é, infinitas vezes, inferior à necessidade de prestar contas à sociedade e prender os caras maus, mesmo que o condenado em questão não seja o autor do crime propriamente dito, o verdadeiro culpado. Mas isto é só um detalhe para o sistema, a estatística que realmente importa. Deixando a parte filosofal de lado e voltando para a realidade cruel, principalmente a de nossos amigos encurralados, assim que Billy ouviu a trama da boca de seu irmão, tratou logo de aplicar-lhe um cascudo. Não fala besteira, seu imbecil. Você tem alguma prova disto? Como alguém poderia entrar e sair sem que nenhum de nós o visse? E por acaso, você lembra de algo sobre a noite passada? Provoca, Jean, já com os punhos cerrados, de prontidão para revidar a bordoada. Billy, nem ninguém daquele porão, poderia responder àquela pergunta. Como não havia argumentos para rebater a hipótese, o briguento da gangue voltou para o silêncio que guardava seus pensamentos. Tinha outra hipótese em sua mente, mas achou absurda demais para compartilhá-la em voz alta. De certa forma,
o rapaz sabia que trazer à tona um tema tão polêmico seria motivo suficiente para instaurar o pânico no recinto. O que era ruim poderia ficar pior. O irmão de Jean contemplou que não era o momento de apertar o botão vermelho e tornar o clima do ambiente insustentável, o próprio Sol já se encarregara disto. Mas, por algum motivo, talvez porque poderia ser verdade, Billy não conseguia se desprender daquela ótica de como os fatos podem ter sucedido. O pensativo rapaz continuava achando absurda a possibilidade de alguém, que não estivesse presente naquela cela de madeira, tivesse cometido o delito. Anulando este fato, como eventos mutuamente exclusivos, só restaria uma hipótese: o assassino seria um dos integrantes, ou mais de um, ou todos, da gangue da garrafa. Encarregado de travar aquela luta exaustiva com sua consciência, Billy não percebera o quão insustável estava ficando a situação para ele e seus amigos. A cena era deprimente: 4 homens sujos, 2 deles sem a vestimenta completa, utilizando as paredes fétidas do lugar como encosto para as costas, enquanto esticavam as pernas na tentativa de algum relaxamento. Como se fosse possível descansar no inferno. Ao lado da gangue, o membro abatido jazia, alguns insetos já começavam a se aglomerar no corpo, fruto do implacável processo de putrefação. Não é necessário ser perito criminal para imaginar o cheiro impregnado no ambiente. Trancafiados, sem água ou alimento para saciá-los, privados até mesmo das necessidades fisiológicas mais básicas, os amigos começam a flertar com a insanidade. O próprio cenário contribuía para a causa. Era inimaginável, se analisarmos friamente. Como alguém sai de casa no dia anterior, achando que seria mais uma escala comum em um aeroporto acanhado, em um dia ordinário, e pouco menos de 24 horas depois, se depara com aquela condição insalubre, sem a menor chance de escapar. A liberdade era algo restrito para os 4, o único que alcançou estava agora subindo aos céus ou, fato mais provável, pegando o elevador de descida para o submundo do tinhoso. O flerte começa a virar algo mais sério e diferenciar a realidade das inúmeras alucinações se tornava uma tarefa mais difícil a cada virada de ponteiro do relógio. Relógio que eles haviam deixado no porta-malas do carro de Joe, junto com todos os pertences, antes mesmo de entrar no BK. Ouvindo a recomendação do próprio morador de Porto Azul sobre a fama do bairro. Isolados naquela ilha de desespero, apartados do mundo e sem explicações plausíveis sobre a sequência dos fatos que os levaram até aquele porão, a derrocada se instaurava no perímetro. Para quem ficou no plano terrestre, a opção era sofrer em vida, e acaso quisesse respirar ar livre novamente, a chance mais próxima seria assumir a culpa pelo ato. Mas esta, ainda, não seria opção cogitada. E aqui se faz importante a ênfase no termo ainda, pois acredite, era tudo uma questão de tempo. Comparada à agonia da loucura iminente, apodrecer na cadeia não seria de todo ruim. Talvez, se pensarmos nesta hipótese em dias comuns, nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, como gostam os engenheiros, no afago quente do status quo, ninguém cogitaria abrir mão de sua liberdade. Mas retire de sua vida todo o conforto, sua capacidade de se deslocar, ainda que não seja adepto a transições, mas a questão aqui é o direito que se tem de fazê-lo. Este é até mais importante do que o próprio ato. Risque isto de sua lista e imagine como o afetaria. Tudo isso somado ao fato de que há uma briga constante contra o relógio, aquele mesmo deixado no veículo de um dos condenados, pois todos sabemos qual a cena final de um cadáver em decomposição. Ninguém, com atestado de sanidade válido, ficaria para aguardar e encarar o desfecho mórbido. Qualquer ser humano, com um pingo de dignidade, utilizaria uma saída de emergência na primeira oportunidade que surgisse e a agarraria com unhas e dentes, mesmo a custo elevado. Esta é a natureza humana, primeiro ao meu colete salva-vidas, depois mulheres e crianças. Como só havia marmanjos no páreo, a disputa não seria tão fácil assim. Finalmente, Billy escapa das garras de suas sinapses e lembra que é preciso interagir como o mundo real, necessariamente alguém teria que dar o primeiro passo. Ao que tudo indicava, este alguém seria um dos Ian. Joe, Ada e Jean já estavam entregues ao cansaço, mesmo permanecendo imóveis. A pressão psicológica e a estafa provocada pela alta temperatura consumiam mais do que uma prova de maratona. Sem chances de analisarem a situação, coube ao mais inconsequente da turma, o brigão, tomar a rédea da ponderação, tarefa usualmente liderada por Joe.
Ei, caras, vocês ainda estão vivos. Inicia. Cala a boca, desgraçado. Aqui já está ruim o suficiente, não precisamos de sua voz de gralha para piorar. Responde, Ada. Ada, a gente precisa sair daqui. Você não acha? Continua Billy. É claro que sim, ou você acha que estou adorando ficar trancafiado nesta merda de lugar com vocês e ainda por cima sentindo este fedor insuportável? Resmunga o filho da lenda dos tribunais. Por acaso, vocês já verificaram a porta? Ela está mesmo trancada. Argumenta Billy. Lógico, seu animal. Foi a primeira coisa que fiz ao acordar, logo depois de checar este corte da minha mão. Responde, Joe. Joe, como você conseguiu este corte, mesmo? Réplica o Ian falastrão, enquanto o outro só acompanha, tentando se manter consciente. Mexendo na bunda da tua mãe, miserável. Brinca Joe, provocando risos em todos. Sério, cara. Como foi? Já disse que não sei. Podem perguntar a Jean, nós acordamos antes de vocês e ele estava próximo a mim, quando levantamos. O imprestável do Rod já estava aí, jorrando sangue e eu com este pano enrolado na mão. Explica o ruivo. Joe está falando a verdade. Por que você está fazendo esta pergunta, Bill? Argumenta Jean. Pensem bem, caras. A única maneira de sairmos deste lugar, com a nossa liberdade, é tentar descobrir quem fez isto com Rod. É impossível ter sido alguém que não esteja nesta espelunca. Alerta o contemplativo detetive da gangue. Então, você está dizendo que só pode ter sido um de nós. Um de nós quatro é o assassino, é isto mesmo. Argue Joe, tentando se situar na linha de raciocínio do mais novo pensador do grupo. Fecha a merda dessa boca, Billy. O sol deve ter cozinhado seus miolos. Você tá falando asneiras. Retruca, Ada. É, Billy. Cala a boca. Completa, Jean. Eu sei que parece absurdo, eu mesmo gastei boa parte das forças que me restam, tentando me convencer do contrário. Mas, analisem friamente, como alguém poderia entrar e sair sem que fosse visto? É impensável. Não iria cuspir estas palavras sem que tivesse certeza. Completa Billy. Mas tem algo que você não pensou, cabeça oca. Resmunga Jean. O que, por exemplo? Retruca o homenageado. Pode não ter sido ninguém. O infeliz pode ter ficado tão louco em função das merdas que usou, ao ponto de dar cabo da própria vida. Completa seu irmão gêmeo. É Billy, você não pensou nesta possibilidade. Pensou. Desafia, Joe. Realmente, o auditor-chefe não tinha sequer cogitado este cenário. Ficará tão obcecado para solver o problema do misterioso invasor, que não teve a oportunidade de pesar outros cenários. Seu irmão tinha razão, aquela era uma hipótese compatível com as evidências denunciadas pelo local. Mas a tese durou tanto quanto a paciência de Adam que, ao ouvir o pronunciamento de Jean, tratou de eliminar a alternativa. Isto é, no mínimo, improvável. Para não dizer absurdo. Eu vi quando Rod caiu duro no chão. Quer dizer, a imagem não está tão clara assim em minha mente, parece mais com vultos que vão e voltam sem parar. Mas me lembro de vê-lo desmaiando com esta mesma garrafa na mão, que quebrou ao receber o impacto do chão. Pelo estado do miserável, ele jamais levantaria no meio da noite para cometer-se matar. Só pode ter sido alguém. Declara Ada. Mas, espera aí. Você disse que não lembrava de nada de ontem à noite, por que soltou esta informação agora? Ah, Billy. Está tudo embaralhado na minha cabeça. Não consigo organizar minhas ideias. Só me veio isto quando ouvi vocês falando sobre o assunto. Só pelo esforço para lembrar, minha cabeça parece que vai explodir. Mas tenho convicção de que Rod não tirou a própria vida. Ratifica Ada. Então, só nos resta descobrir quem de nós cometeu o crime. Vamos, comecem a vasculhar tudo. Qualquer informação será importante. Comecem por seus bolsos. Chequem tudo, qualquer objeto, por menor que seja,
pode nos levar a alguma pista. Recomenda Billy. Tendo em vista que os amigos, seguindo a recomendação de Joe, levaram somente o indispensável, o suficiente para pagar a birita. Como diziam, as chances de encontrarem algo interessante em seus pertences era, praticamente, nula. Mas eles precisavam checar mesmo assim, afinal não havia outra linha de investigação, ao menos por enquanto. Era mais uma tentativa desesperada, em meio àquela busca ensandecida por algo concreto. De certo mesmo, só o desespero. Mas, como diria Murphy ou algum parente próximo, quando algo tem chances de dar errado, certamente dará. Os amigos não tiveram êxito em sua caçada, todos tinham realizado a revista nos compartimentos de suas vestimentas e tudo o que foi encontrado foram algumas moedas e pequenas notas amassadas, além de um recibo do BK como prova do estrago promovido na noite prévia. Nesta situação, a tempestade não antecederia a bonança. Precedia outra intempérie, porém, desta vez, de proporções catastróficas. Capítulo 5 Todos menos um. Perdidos,